Saudações, caros lupinos. Bem-vindos a este especial de 6.000 inscritos. Poucos sabem, mas o passado está cheio de lobisomens famosos. Casos que vão muito além de simples história ou lenda. Sobre eles existem documentos históricos comprovando sua passagem pela história. Um deles ocorreu na França, em 9 de maio de 1603. Foi o caso de Jean Garnier, réu confesso de ser lobisomem. Admitiu com orgulho perante a todos que, sob a forma de lobo, havia matado e devorado várias garotas. Em uma tarde de primavera, 3 meninas cuidavam de seu rebanho de ovelhas, próximo a dunas de areias que intervêm entre as vastas florestas de pinheiros que cobre a maior parte do atual departamento de Landes, no sul da França. O céu brilhava em um azul cintilante. Se sentia o frescor do ar vindo da Baía de Biscaia. O vento zombia, fazendo canções entre os pinheiros. As 3 meninas estavam enfeitadas com folhagens que estavam em plena floração. Flores rosas e brancas. Tudo conspirava para preencher as 3 jovens camponesas com alegria. Quando de repente, a mais velha das meninas, Jeanne Gaborian, notou algo de estranho. As ovelhas que seguiam calmamente à sua frente, ao se aproximarem de uma pequena depressão nas dunas, começaram a se afastar, como se estivessem com medo de alguma coisa. E ao mesmo tempo, um dos cães começou a rosnar e a mostrar suas presas. As meninas imediatamente correram para o local e olharam naquela depressão, e viram que lá, sentado em um tronco de hábito, havia um menino de aproximadamente 13 anos. Sua aparência era peculiar. Seu cabelo era castanho e estava densamente emaranhados. Eram compridos, caíam sobre seus ombros e cobria completamente sua testa. Seus pequenos olhos cinzentos brilharam com uma expressão horrível de ferocidade e astúcia. Ele estava todo sujo, como se coberto de fuligem. Seus dentes eram estranhos. Seus caninos se projetavam sobre o lábio inferior quando ele fechava a boca. Suas mãos eram grandes e fortes. Suas unhas estavam pretas e compridas como garras. Ele estava mal vestido e parecia estar na mais absoluta pobreza. As poucas roupas que ele tinha estavam em frangalhos, e através das rendas, a magreza de seus membros eram claramente visíveis. As meninas ficaram meio assustadas e muito surpresas, mas o garoto não demonstrou nenhum sinal de espanto. Aquela sua expressão medonha se relaxou e ele mostrou toda a gama de seus brilhantes dentes brancos e com uma voz áspera disse: Bem, minhas senhoritas, qual de vocês é a mais bela? Eu gostaria de saber. Vocês podem decidir isso entre vós. Jeanne, a mais velha, possuía aproximadamente 18 anos e se pôs como porta-voz do grupo. Daí então se iniciou um diálogo. Jeanne disse: Mas por que você quer saber isso? Porque eu quero me casar com a mais bela, respondeu o menino. Jeanne então respondeu: Nem brincadeira. Isso é bem improvável, já que não sabemos quem é você e nem nada a seu respeito. Eu sou o filho de um sacerdote, respondeu o menino secamente.
Ah, então é por isso que sua pele está tão escura? Indagou Jane. Não, essa cor escura é porque eu visto uma pele de lobo às vezes. Pele de lobo? Ecoou a menina. É para rezar? Quem a deu a você? Alguém chamado Pierre Laburon. Por aqui não há ninguém com esse nome. Onde ele mora? O garoto deu um grito assustador, misturado a risadas e a uivos. Seu rosto agora apresentava uma expressão alegre. Assustadas, as meninas recuaram e as mais jovens se refugiaram atrás de Jane. Você quer saber sobre Pierre Laburon, senhorita? Ele é um homem com uma corrente de ferro ao pescoço, que está sempre em tormento. Sabe aonde ele mora, senhorita? Em um lugar de fogo e tristeza, onde existem muitos outros companheiros. Alguns sentados em cadeiras de ferro, queimando. Outros estão deitados em camas brilhantes, também queimando. Alguns homens são lançados sobre carvões em brasas, e outros são lançados em chamas ferozes. Outros ainda são mergulhados em caldeirões de fogo líquido. Após ouvirem isso, as meninas se estremeceram e se olharam assustadas. E então, aquele garoto horripilante se agachou diante delas e continuou. Você quer saber sobre a capa de lobo? Pierre Laburon me deu ela. Ele a envolveu em volta de mim e eu me transformei em um lobo. Isso ocorre todos os dias ao anoitecer. Eu sou um werewolf que mata e bebe do sangue. Mas de meninas eu gosto mais. Sua carne é macia e doce. Seu sangue é rico e quente. Eu já devorei muitas donzelas, junto com meus 9 companheiros. Eu sou um werewolf. Se o sol fosse logo se pôr, eu faria de uma de vós a minha refeição. E mais uma vez ele explodiu em um de seus ataques de riso. As meninas, incapazes de suportá-lo mais, fugiram aterrorizadas e nunca mais tornaram a ver aquele rapaz. Próximo à aldeia de Saint-Antoine de Pizun, uma menina chamada Marguerite Parrier, de 13 anos de idade, era responsável por pastorear as ovelhas de sua família. E muitas vezes, aquele estranho menino a acompanhava nessa tarefa. Seu nome era Jean Garnier. A menina não gostava da companhia de Jean e já tinha se queixado várias vezes a seus pais sobre a conduta daquele garoto. Ela dizia que Jean Garnier sempre a assustava com histórias horríveis. Ele contava que tinha se vendido ao diabo e que tinha adquirido o poder de vagar pelas aldeias e províncias, transformado em lobo quando a noite caía, e algumas vezes durante o dia também. Jean Garnier afirmava que já tinha matado e devorado muitos cães, mas que achava sua carne menos apetitosa do que a carne de meninas, a qual ele considerava como uma iguaria. Jean Garnier tinha dito que não foram poucas as vezes em que experimentou carne de donzelas, mas ele especificou apenas 2 casos. Um em que ele tinha comido tanto quanto ele pôde e deixou os restos da jovem para um lobo que havia chegado durante a refeição. No outro caso, ele matou a mordidas uma jovem garota, se banhou em seu sangue e, faminto, devorou cada pedaço dela, com exceção dos braços e dos ombros. Mesmo com as queixas, os pais de Marguerite
nunca deram ouvidos ao que ela contava. Talvez achavam que era besteira e que não merecia atenção. Mas até que um dia, Marguerite voltou para casa antes da hora habitual. Estava tão desesperada que largou o rebanho de ovelhas sozinho no pasto. A jovem contou a seus pais que estava cuidando das ovelhas, como de costume. Estava sozinha quando começou a ouvir um ruído nos arbustos. Ela olhou em volta e uma fera maligna saltou de lá sobre ela e rasgou a lateral esquerda de seu vestido. Marguerite lutou, se defendeu vigorosamente. Ela usou seu cajado de pastorear para açoitar a criatura, que saltou para trás e se sentou sobre as patas traseiras, como um cão, e lançou para ela um olhar cheio de fúria, que fez Marguerite fugir aterrorizada. Marguerite descreveu o animal como semelhante a um lobo, mas era menor e mais robusto. Seu pelo tinha uma cor meio de ferrugem, e sua cauda e sua cabeça também eram menores do que a de um lobo comum. Foi só a partir deste ocorrido que seus pais passaram a levar o assunto mais a sério. A declaração da jovem produziu consternação geral naquela paróquia. Era de conhecimento que várias crianças tinham desaparecido de uma forma misteriosa. Um desespero terrível e angustiante se abateu sobre os pais daquelas crianças, ao saberem que seus filhos possam ter sido vítimas daquele garoto maldito. A acusação de Marguerite Porrier resultou na prisão de Jean Garnier. Jean foi capturado e o caso foi tomado pelas autoridades e levado a julgamento perante o parlamento de Bordeaux. O inquérito que se seguiu foi tão completo quanto se poderia desejar. Durante o interrogatório, Jean Garnier não hesitou em dizer tudo o que ocorria com ele e nem sobre suas declarações, que foram testadas uma a uma e muitas se provaram serem verdadeiras. A história que Jean Garnier contou ao tribunal foi a seguinte: quando eu tinha entre 10 e 11 anos de idade, encontrei meu vizinho, Dutillou, na entrada principal que conduz do Contras para Montpon. Ele me levou para as profundezas da floresta e me apresentou a um homem intitulado Senhor da Floresta. Era um homem alto, com a pele escura. Ele nos beijou a testa com os lábios extremamente frios e me marcou com sua unha, fazendo um pequeno selo. Em seguida deu a mim e a Dutillou uma pomada e uma pele de lobo, e nos fez prometer que viríamos a ele sempre que ele enviasse um chamado. Jean Garnier acrescentou que o Senhor da Floresta tinha estritamente o proibido de morder e de matar usando sua unha do polegar esquerdo, que era mais grossa e comprida do que as demais. E também que durante todo o tempo em que ele passava sobre a forma de lobo, o seu mestre o seguia, sem perdê-lo de vista. Assistia a tudo, até que ele voltasse a ser humano novamente. Jean Garnier disse que para se transformar, ele tirava suas roupas, a escondia na floresta, passava em seu corpo a pomada que o Senhor da Floresta lhe havia dado, e depois vestia a pele de lobo. Ele explicou que se mantinha transformado de 1 a 2 horas durante o dia, isso no período da lua minguante, mas que a maioria das vezes se transformava durante a noite. Disse também que certa vez se transformou junto com Dutillou, mas que não mataram ninguém. Quando Jean foi questionado sobre a acusação que pesava contra ele, de ter matado e devorado várias crianças, ele disse que sim, que havia cometido esses atos, e ainda acrescentou outros mais. Uma vez transformado em lobo, vaguei entre São Contras e São Onlé.
E enquanto passava por entre as casas da aldeia, entrei em uma que parecia estar vazia. Mas encontrei lá um bebê, de aproximadamente 1 ano de idade, dormindo em seu berço. Com minhas presas agarrei o bebê pelo pescoço e o arrastei para longe dali. O levei para a floresta e o devorei até saciar toda a minha fome. Deixei o que sobrou para um lobo faminto que vagava pela região. Outro ataque ocorreu nas imediações do presbitério de São Antoine de Pizum. Ele havia atacado uma jovem pastora de ovelhas. Ela estava com um vestido preto. Ele a matou e a devorou. Isso foi 6 semanas antes de sua captura. Um fato curioso sobre esse relato foi que Jean Garnier afirmou que tirou as roupas da garota antes de começar a devorá-la. Diferente de lobos, que dilaceram suas vítimas com roupa e tudo, lobisomens, como seres humanos, podem ser capazes de despir as jovens e então as devoram sem rasgar suas roupas. Vocês devem estar se perguntando, mas e a família desse garoto? Quem são? Aonde estão? Pois bem, Jean Garnier era filho de Pierre Garnier, um trabalhador pobre da vila de São Antoine de Pizum. Jean Garnier morava nessa vila com seu pai e sua madrasta. Porém, atualmente, seu pai e sua madrasta estavam separados. 3 meses antes de ser preso, ele havia fugido de casa e ficou vagando pelas terras. Tinha sido contratado várias vezes por agricultores para prestar algum tipo de serviço em suas terras, como, por exemplo, tomar conta dos rebanhos, mas sempre acabava sendo despedido por negligência em seus deveres. Perante o tribunal, Jean Garnier acusou seu pai de também ser um lobisomem e de possuir uma pele de lobo, e que juntos já haviam saído transformados como lobo, e que nesta ocasião eles atacaram uma garota que cuidava de gansos nas imediações da aldeia de Grillon. Eles arrastaram a garota pelo campo de cereal e a devoraram. Jean disse que após isso ele passou a correr sozinho em suas transformações. Em relação à sua madrasta, ele disse que ela suspeitava que seu pai era lobisomem, pois certa vez ela ouviu vomitar as patas de um cão e os dedos de uma criança, e por esta razão ela havia se separado de seu pai. O pai de Jean foi preso e interrogado, e algumas das explicações dadas por ele se coincidiu com as declarações feitas por seu filho. Jean começou a falhar e a querer mudar suas declarações, quando ele foi posto frente a frente com seu pai para ser confrontado. Perante a isso, o Congresso declarou que o julgamento havia sido duro e desgastante, e que a mente fraca de Jean já estava esgotada. Dado a isso, a sessão foi suspensa temporariamente. Uma investigação foi realizada para saber se realmente durante o período em que o acusado mencionou, crianças haviam desaparecido ou foram encontradas mortas. As localidades onde Jean havia declarado ter matado as crianças foram identificadas e os pais das crianças desaparecidas foram interrogados. Os períodos em que Jean disse ter cometido os ataques coincidiram com as datas dadas pelos pais das crianças. A forma como ele cometeu os ataques e os ferimentos que ele causou nas crianças também foi tudo confirmado pelos pais. Reiniciado o julgamento, Jean foi confrontado com Marguerite Parrier, a garota que fez a acusação que resultou em sua prisão. Marguerite foi colocada entre 5 outras garotas, e Jean apontou para ela e a identificou. Ele afirmou que, sob a forma de lobo, havia atacado ela e que seu intuito era de tê-la matado. Mas ela o manteve longe, batendo nele com o cajado de pastorear. Jean ainda contou um novo relato.
que também não resultou na morte da vítima. Um garoto estava brincando sozinho, quando de repente, Jean saltou do mato sobre ele e o derrubou no chão. Teria dilacerado o garoto, se seus gritos de desespero não tivessem sido ouvidos por um homem, que armado com um pedaço de pau, veio ao resgate. O homem chegou gritando, vou te pegar, e isso afugentou a fera. Mais tarde, o homem foi identificado como sendo o tio do garoto resgatado. O homem colaborou com o julgamento, confirmou a declaração de Jean, inclusive confirmou que realmente havia dito tais palavras mencionadas pelo acusado. Jean Garnier foi novamente confrontado com seu pai, mas dessa vez ele foi firme em suas declarações. Manteve a mesma história contada desde o início, sem alterá-la em nada. As acusações de que Jean Garnier tinha matado e comido várias crianças e de ter atacado e ferido outras com a intenção de matar foram provadas, mas não havia nada que provasse o envolvimento de seu pai, de modo que ele foi liberado do tribunal, sem culpas, mas foi mantido sob investigação, junto com o vizinho Dutillou. Não havia dúvidas sobre a culpa de Jean Garnier, mas de que ele era um lobisomem. Somente existia sua autoinculpação e a acusação de Marguerite Parrier, de 13 anos de idade, que acreditava que a fera que havia lhe atacado era ele. Antes que o tribunal se pronunciasse, o primeiro presidente da Assis fez um discurso eloquente, colocando de lado todas as questões de feitiçaria, pactos diabólicos e transformações bestial, e declarou que o tribunal deveria apenas considerar a idade e as limitações mentais do garoto, que era tão estúpido e ignorante, que crianças de 7 a 8 anos de idade tinham mais inteligência do que ele. O presidente chegou a falar em licantropia, que tudo não passava de meras alucinações, e que a mudança de forma existia apenas no cérebro desorganizado do garoto, e consequentemente não poderia ser considerado como um crime a ser punido por lei. A pouca idade do garoto, sua total falta de ensino educacional e sua completa falta de desenvolvimento moral também deveriam ser levados em consideração. O veredito então foi dado. O tribunal condenou Jean Garnier à prisão perpétua, dentro das paredes de um monastério em Bordeaux, onde ele poderia ser ensinado nas práticas cristãs e obrigações morais, mas que qualquer tentativa sua de escapar seria punido com a morte. A quem poderia ser uma companhia agradável para os monges, um aluno promissor para ser instruído por eles, logo se mostrou o contrário. Quando chegou ao recinto religioso, Jean Garnier corria freneticamente a 4 pés, pelos pátios e jardins, e ao encontrar um monte de miudezas sangrentas e cruas no chão, se lançou sobre elas e devorou tudo rapidamente. Isso veio a se repetir nos dias seguintes. Jean Garnier se recusava a comer normalmente como os outros. Sete anos depois de seu confinamento no monastério, Jean Garnier recebeu a visita de Lancier Rostegui, um magistrado francês, nascido em Bordeaux, mais conhecido por participar de um episódio A Caça às Bruxas, em Le Bourg. O garoto não havia crescido muito em estatura, estava muito tímido e não queria olhar diretamente na face das pessoas. Seus olhos estavam profundos e inquietos. Seus dentes continuavam longos e salientes. As unhas estavam pretas e desgastadas. Sua mentalidade não progrediu. Ele parecia incapaz de compreender as coisas mais simples. Jean contou sua história para Delancre, como havia contado no tribunal. Mesmo após todos esses anos, ele ainda mantinha as mesmas declarações. Jean disse que antigamente corria na floresta como um lobo e disse que ainda sentia um desejo por carne crua, especialmente pelo de meninas,
que, segundo ele, era delicioso. Ele ainda acrescentou que seu confinamento não demoraria muito para acabar e que ele provaria novamente de carne humana. Ele revelou que o Senhor da Floresta o tinha visitado 2 vezes lá no monastério e que ele o tinha espantado com o sinal da cruz. Inúmeras pessoas relataram o avistamento de uma criatura estranha rondando nas proximidades do monastério. A criatura parecia com a fera que havia matado as crianças, mas nunca ninguém conseguiu pegá-la. Em 1610, após cumprir uma pena de 7 anos, detido no monastério, Jean Garnier faleceu. Ele estava com a idade de 20 anos, e isso ocorreu pouco depois da visita de Delancre.